Nascido em 1905 na cidade de Paris, Jean-Paul Sartre escreveu grandes obras como A Náusea, O Ser e o Nada e O Existencialismo e o Humanismo, e é considerado, por isso, um dos maiores existencialistas da história. You're a fucking asshole. Fuck you! Fuck you next Wednesday. Fuck you for Christmas. Para Sartre, estamos condenados a ser livres. Essa é a sua sentença para a humanidade, uma vez que a existência precede a essência. Ou seja, não nascemos com uma função pré-definida. Para ele, a consciência coloca o homem diante da possibilidade de escolher o que ele será, pois essa é a condição da liberdade humana. Escolhendo a sua ação, o homem escolhe a si mesmo, mas não escolhe a sua existência. Para Sartre, a má-fé do homem seria mentir para si mesmo, tentando se convencer de que não é livre. O problema surge quando seus projetos pessoais entram em conflito com o projeto de vida dos outros. Eles, os outros, tiram parte da sua autonomia. Por isso, as escolhas devem ser pensadas, uma vez que vão definir a existência de cada um. Ao mesmo tempo, é pelo olhar do outro que reconhecemos a nós mesmos. Daí a origem da célebre frase de Sartre, o inferno são os outros. Quando não temos convicção sobre o que realmente desejamos e sentimos, somos levados a desejar e a querer que a sociedade ou um grupo nos inclua. A ambição e as metas que temos não são nossas, mas aprendemos e adquirimos de outros. Lutar pelo êxito financeiro, procurar ser um profissional bem-sucedido, torna-se uma ilusão. E o resultado disso é a ansiedade, o vazio interior e a solidão. Quando os verdadeiros sentimentos e desejos se perdem, surge a apatia e a resignação. Esse medo e incapacidade de escolher nos leva ao vazio. O vazio vem do sentimento do nada que experimentamos. A pior coisa que pode acontecer a um homem é o nada. O nada é o não ser, o não se realizar, o não querer mais. É o cansaço e a impotência. Imagine viver em um mundo onde a sua reputação fosse quantificável em pontos, gerados através de avaliações alheias, e esses pontos pudessem ser utilizados em descontos de aluguéis, filas preferenciais e outros privilégios que hoje só podem ser adquiridos através do consumo. Ademais, quanto mais pontos você possui, mais fácil é o seu acesso à alta sociedade. Essa é a proposta do episódio Nosedive de Black Mirror. O ponto é que nós já vivemos em um mundo onde a reputação abre portas, gera privilégios e até dinheiro. A aproximação com os marginalizados, como mendigos, travestis e prostitutas, abaixa a reputação no mundo real. A quantificação só deixa as coisas mais agudas, justamente pela possibilidade de explicitar e comparar a reputação de cada um. A grande angústia desse capítulo é saber que o mundo desenhado não está muito longe do qual habitamos. Sistemas de reputação já são usados em aplicativos como Uber, onde os usuários e os provedores de serviços são avaliados. Não é muito difícil de imaginar que um dia esses sistemas poderão se unificar e gerar apenas uma nota de avaliação. A exposição e o julgamento da vida nas redes sociais, no episódio, é bastante próxima do que já vemos hoje. A liberdade dá ao homem o poder de escolha, mas está sujeita às limitações do próprio homem. Para Sartre, porém, essas limitações não diminuem a liberdade, pelo contrário, são elas que tornam essa liberdade possível, porque determinam nossas possibilidades de escolha e impõem, na verdade, uma liberdade de eleição da qual não podemos escapar. No episódio, Lacey se limita a agir de acordo com o que a sociedade considera correto, buscando elevar-se profissional e socialmente, visto que a escolha dela estar nessa situação. Todavia, ao conhecer a caminhoneira, tem contato pela primeira vez com o sentimento de autonomia. Mesmo tendo uma nota baixa, Susan é livre, pois se liberta dos limites impostos por escolha própria. A existência precede a essência, porém o indivíduo nasce sem essência, ou seja, deve construir a sua própria identidade. Todavia, a sociedade cria uma série de limitações que restringem o modo do ser humano. Dessa forma, somos impedidos de construir nossa própria identidade, visto que devemos nos enquadrar no padrão. No episódio, isso é representado através do irmão de Lacey, Ryan, o qual prova ser dono da própria identidade, não se importando com a opinião dos outros. De igual forma se encontra a caminhoneira. Ambos se configuram para Sartre em pessoas que são para si. Em concordância, a liberdade gera dor e sofrimento. Dessa forma, nós restringimos a nossa liberdade para não sofrermos. Sentimos a necessidade de pertencer a uma sociedade e por isso nos limitamos. Fazemos de tudo para pertencermos não a nós mesmos, mas para os outros.
Isso se mostra presente no episódio quando Lacey se recusa a ajudar Chester após ser influenciada a evitá-lo para não deixar de fazer parte do grupo. As pessoas se modificam por legitimação, não são quem elas são de verdade na frente dos outros, pois anseiam por se encaixar na sociedade ou em determinado grupo. A exemplo disso, tem-se a cena no episódio em que Lacey está comendo macarrão da maneira que gosta e no seu conforto pessoal, porém quando recebe uma ligação de Naomi, ela se transforma em outra pessoa, visto que busca a legitimação da amiga visando agradá-la. A cultura se baseia no padrão estipulado pela sociedade, a qual se transforma em cada fase da história. Dessa forma, as pessoas buscam ao máximo sem questionar se enquadrarem nessa cultura. Consequentemente, no episódio, a cultura se baseava em conseguir grandes pontuações, buscando pertencer à alta sociedade. As vestimentas coloridas definiam que os indivíduos pertenciam ao padrão esperado, enquanto as cinzas escuras representavam aqueles que se desconectaram da cultura estabelecida. Isso encontra-se no momento em que Lacey perde as lentes e o celular e finalmente se desfaz da cultura abusiva a qual se encontrava inserida, e assim se torna livre. Podemos viver em harmonia, podemos viver em igualdade, mas isso é realmente verdade? Constantemente vemos máscaras, elas são a sobrevivência, em um mundo onde procura consciência. Vamos parar por um tempo, respirar a liberdade, apreciando esse momento, e depois voltarmos para a realidade, fazendo novamente dela a mentirosa verdade. E nos resta apenas esse único momento, o cotidiano da dor e sofrimento.